Eu quero falar na guerra das esquerdas na América Latina. O diabo não é comunista. Diz o ditado que o diabo é louro de olhos azuis. O diabo é fascista, é nazista, é comunista, segundo a conveniência. Ele se veste e se fantasia do que for mais conveniente. O diabo é capitalista também, e o diabo às vezes é cristão. Ele é satanista, mas com cara de cristão. O estereótipo do satanista é interessante. O satanista é um religioso, se imiscui no meio dos cristãos, mas ele tem consciência de que está servindo a Satanás e o que ele quer ali, no meio dos cristãos. Rebeca Brown, uma mulher escritora que foi satanista, conta muito bem sobre isto. O satanista se veste de cristão, aparenta ser cristão, se mete no meio dos cristãos. Muitas igrejas estão cheias de satanistas. Pessoal lá de Belo Horizonte, da Lagoinha, disse que eles conhecem satanistas que estão no meio deles. Como a igreja reúne milhares de pessoas em cada culto, os satanistas estão ali para tentar fazer o trabalho deles, mas se fantasiando de crentes. Eu acho interessante que eles se identificam e sabem quem são, e estão orando, não podem proibir de entrar no culto, o culto é público, mas eles oram, e é uma guerra espiritual. Em muitas igrejas, satanistas estão presentes também. O diabo tem satanista, mas ele tem umbandista, mas ele tem candombletistas também. E o diabo tem gente em todos os lugares. O diabo também tem gente no comunismo. Mas vamos procurar entender isto. No Oriente, não tem o mínimo sentido falar de esquerda, esses movimentos que estão acontecendo aqui na América Latina. Isso não tem o mínimo sentido na China, na Rússia, no Japão, na Coreia. Lá o diabo está fazendo outras coisas. Mas em cada país o diabo trabalha de uma determinada maneira. Quando o presidente Donald Trump comprou aquela briga sobre a imigração que vinha do México, grande parte do mundo foi mobilizada pela mídia a criticar o presidente Trump. Mas ele sabia, o México hoje é uma fonte de tráfico de drogas. Grande parte do México é dominada por facções criminosas ligadas ao tráfico. Eles têm muitos terroristas e o México concentra milhões e milhões de latino-americanos que querem entrar clandestinamente nos Estados Unidos. Os imigrantes clandestinos costumam ser problemas. E, inclusive, muitos brasileiros tentaram ir para o México para pular o muro, entrar à noite pelos rios, desesperadamente entrar nos Estados Unidos. Isso criou problemas sérios lá nos Estados Unidos. E o mundo criticou muito os Estados Unidos. Mas o México, que hoje tem um governo esquerdista, é um fomentador do tráfico de drogas, do terrorismo, dessa imigração clandestina. E isso foi uma pedra no sapato para os americanos, para o presidente Donald Trump. Parece que hoje a situação está meio sob controle. O presidente, ainda que não tenha conseguido construir aquela grande muralha que ele queria para separar os Estados Unidos do México, mas ele reforçou bastante com muitos militares a fronteira para dificultar essa passagem de imigrantes clandestinos do México, que levavam de tudo, doenças, problemas e armas, e levavam de tudo para dentro dos Estados Unidos. Do México para baixo, América Latina continua por causa da pobreza. A América Latina tem algumas características comuns. É uma região
pobre, de um povo que não é culto, não é instruído e que é muito acomodado. Isto é origem lá em Roma, vem lá do catolicismo de Roma, o paternalismo, por isso é chamado na América Latina. Latino quer dizer do Lácio, de Roma. América toda latina, América Latina, foi colonizada e recebeu influência do catolicismo de Roma e gerou em grande parte da população uma ideia de paternalismo. O Estado, o país tem obrigação de nos dar pão e circo. O Estado tem obrigação de dar casa, trabalho, dinheiro, saúde, e nós temos que exigir isso dos governos. A colonização protestante do norte da Europa, que passou para os Estados Unidos, vê a coisa diferente. Nós somos uma comunidade, todos somos iguais, todos temos que trabalhar, temos que ter liberdade de trabalho e todos temos obrigação de cuidar da nossa vida, da nossa cidade. Isso é obrigação nossa. Os latinos aprenderam a depender do Estado. O Estado é a mãe que tem a obrigação de nos sustentar. Essa ideia fomenta o movimento de esquerda. O movimento de esquerda é o agrupamento de todas as pessoas que querem combater os grandes e o Estado para exigirem interesses. Isso é a esquerda, que foi muito influenciada pelo comunismo, hoje tem conotações diferentes na América Latina e na Europa tem conotações diferentes, como nos Estados Unidos também, as esquerdas. Mas hoje as esquerdas, em resumo, são o receptáculo de tudo que não é de Deus. Todas as ideias feministas de emancipação da mulher, todo o movimento LGBT de perversão sexual, segundo o conceito da Bíblia, toda a ideia de libertinagem sexual e liberdade para fazer aborto, as esquerdas abrigam tudo isso, a ideologia de gênero, enfim, todas essas ideias antibíblicas são abrigadas pelas esquerdas, que têm aspectos específicos em cada país. Nós estamos vendo no Brasil uma Venezuela que se armou e, embora destruiu o país economicamente, grande parte da população esteja passando fome na Venezuela, mas o governo está muito armado e pelas armas, pela força, não é destituído. Vai continuar sendo um problema a Venezuela. Segundo estimativas de órgãos internacionais, a Venezuela tem cerca de 30 milhões de habitantes, sei lá se ainda tem, e 4 milhões e 600 já fugiram para outros lugares, alguns estão passando fome como refugiados em outros lugares. E os que estão lá dentro, na maioria, estão passando fome mesmo. Mas o governo esquerdista está armado até os dentes e só mesmo uma medida de força, uma intervenção de outros países vai mudar a situação. A Argentina está empobrecida ao extremo e, por não conseguir resolver seus problemas financeiros, caiu novamente por eleições claras, nítidas, nas mãos da esquerda de novo. O Chile está protagonizando uma situação interessante. No Chile, um governo de direita quis colocar o país na linha do capitalismo e, segundo analistas, quis andar depressa demais e deixou espaço para uma reação popular. As esquerdas se levantaram com violência no Chile. O presidente voltou atrás, o que eu acho que foi péssimo, porque ele mostrou fraqueza, aí as esquerdas cresceram mais ainda. Mas há algumas características que eu queria realçar que servem de lição para nós. Eu quero falar de Chile, Bolívia e Brasil. No Chile, o governo era de direita, aparentemente a economia estava indo bem, mas as esquerdas conseguiram mobilizar as pessoas mais pobres numa revolta
contra o governo. Os evangélicos se uniram no Chile. Tem muito batista, muito metodista. Os evangélicos se uniram, e muitos desses pentecostais. Os evangélicos se uniram todos no Chile para orar pela paz, pelo presidente da República, para mostrar apoio ao presidente da República, às Forças Armadas. Os evangélicos estão a favor do governo. Quase que unanimemente, os evangélicos no Chile estão a favor do governo. E as esquerdas estão contra os evangélicos e contra o governo. Há uma guerra, evangélicos contra as esquerdas no Chile. É para você poder entender. A mesma guerra acontece na Bolívia. Quem derrubou o governo na Bolívia foram as orações do povo evangélico. O presidente, que era comunista, quis ir depressa demais e oprimir as igrejas e proibir a pregação do evangelho na Bolívia. Eu tenho informações anteriores de que os pastores se uniram na Bolívia, o povo de Deus se uniu para orar, estavam muito apavorados com os próximos passos que o governo queria dar, mudar a Constituição para oprimir as igrejas e proibir a pregação do evangelho. Os evangélicos se uniram, coisas aconteceram, Deus moveu as circunstâncias, foram muitas coincidências. A questão da fraude nas eleições, a vinda da OEA e depois as Forças Armadas que tomaram uma posição, e houve então essa manifestação de revolta e o presidente caiu por causa da força militar. Preste atenção, a única coisa que pode mudar o Brasil é a atuação das Forças Armadas. Mas comandantes das Forças Armadas já disseram, as Forças Armadas no Brasil estão preparadas, mas precisam atender o povo. Quando o povo em revolta for para as ruas, então pode haver uma intervenção das Forças Armadas no Brasil, como houve na Bolívia. A Bolívia tem aspectos característicos, específicos. Muitos golpes de Estado, revoluções já aconteceram no passado. Em 195 anos de república, eles já tiveram cerca de 50 golpes de Estado. A Bolívia conhece muito bem isso. E depois de alguns governos catastróficos e até de militares, os militares resolveram se calar em termos políticos e não atuar. Até mesmo agora, as Forças Armadas não quiseram tomar o poder. E o general comandante das Forças Armadas, Calimán, aparentemente é um evangélico. Ele apoiou a senadora Jeanine Áñez, que assumiu o governo, mas ele não quis que militares estivessem no governo. Aparentemente é um bom sinal. A senadora, que agora é proclamada presidente da República, tem o apoio de todas as forças de oposição. Mas há uma guerra, porque o ex-presidente Evo Morales, comunista, deixou muita gente com a mentalidade dele, armou muita gente da população e a situação vai continuar em crise na Bolívia. Os bolivianos já têm um pouco de experiência no passado dessas crises e, no entanto, é uma situação dificílima, não por causa da economia, que estava razoavelmente bem, mas uma questão ideológica. Na Bolívia, as esquerdas, que estavam muito fortalecidas pelo governo de Evo Morales, como no Brasil, as esquerdas que foram muito fortalecidas pelo governo, os governos do PT, se armaram bastante. E a gente não se iluda, as esquerdas não estão enfraquecidas e quietinhas, estão estrategicamente posicionadas. No Brasil, a situação não está como no Chile e na Bolívia, não é por falta de força nas esquerdas, não. Pense nisto.
nós temos situações específicas. O que está acontecendo no Brasil é que as esquerdas estão caladas porque o Supremo Tribunal Federal está fazendo o que eles gostariam de fazer. As esquerdas não estão indo para as ruas se manifestando porque o Congresso está fazendo o que eles querem. O Supremo Tribunal Federal está fazendo o que eles querem. E só falta uma coisa para briga começar no Brasil, no meu entender, que é a inocentação do Lula. E isso está previsto ainda para novembro no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está se armando, ultrapassando suas prerrogativas em muito. Por exemplo, ontem o presidente do Supremo Tribunal Federal recebeu todos os dados sigilosos a respeito de 600 mil pessoas, entre físicas e jurídicas. Isto é o cerne das informações que o governo tem. E o Banco Central teve que passar, foi obrigado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso foi uma afronta ao presidente Bolsonaro. Nem o Ministério Público pode ter acesso a isso. O Supremo Tribunal Federal proibiu o governo de passar informações para o Ministério Público. O Ministério Público é quem começa qualquer ação. Portanto, não pode haver ação contra corrupto nenhum. Mas agora o Supremo Tribunal Federal requereu essas informações sigilosas. E a situação está causando um constrangimento terrível entre as autoridades em Brasília. E está marcado para novembro ainda a suspeição do juiz Sérgio Moro, então juiz Sérgio Moro, e em decidindo isto, o Lula fica inocentado, não só livre, mas vai ser inocentado, como se não tivesse acontecido nada, como se não houvesse nenhuma condenação para ele. Isto é o que as esquerdas estão esperando para começarem a fazer a bagunça no Brasil que eles estão fazendo no Chile e na Bolívia. Só para você poder entender, nós estamos por muito pouco de essa bagunça começar no Brasil. Eu estou usando esse termo de bagunça para tentar aliviar um pouco o que vai acontecer. É um banho de sangue nas ruas do Brasil, cumprindo profecias que Deus já nos deu há tempos atrás, que nós estamos prestes a ver acontecer. Por isto, em quase desespero, não medo, mas em quase desespero, o presidente Bolsonaro está pedindo: orem por mim, orem por mim, orem por mim. A situação dele está muito delicada. Ele tem que apertar o gatilho no momento certo, no momento apropriado. Ele vai dar partida a esse movimento, e todos sabem o que é o artigo 142, de forma que o povo de Deus tem que orar. O presidente está pedindo a toda hora: orem por nós, orem por mim, orem. Eu vou repetir, o presidente Bolsonaro não está com medo, ele está querendo ter convicção do momento certo de apertar o gatilho. Ele vai apertar, não tem mais jeito para ele democraticamente, não tem saída democrática. Ele vai apertar o gatilho do 142 em algum momento. Então ele quer ter certeza disso, por isso ele está pedindo: orem por mim, porque quando apertar o gatilho do 142, tem ministro do Supremo Tribunal Federal que vai para a cadeia. E muita coisa vai acontecer neste Brasil, quando o presidente apertar o gatilho do 142. Entenda essa situação, nós estamos na iminência de um banho de sangue começar no Brasil. O povo de Deus tem que orar. O presidente está pedindo: orem, orem, orem. E nós precisamos orar. O povo de Deus é chamado para orar.